Boa noite. Boa noite. Meu nome é Neide Guerra. Eu e o meu marido, somos trabalhadores do Educandário Espírita Cristão Simão Pedro, que fica em Santo André, onde nós residimos, onde nós trabalhamos, e é uma alegria imensa estar hoje novamente aqui no Grupo da Paz. E hoje nós vamos falar sobre lei, mas não sobre a lei humana, criada pelo homem e, portanto, tão mutável e perfeita como ele mesmo. O assunto hoje é mais amplo, porque vai tratar da lei natural, a lei divina, criada por Deus e, portanto, perfeita, eterna e imutável como o próprio Criador. E é sempre importante ressaltar que a lei natural abrange tanto as leis físicas, que tratam do movimento e das relações da matéria e que são objeto de estudo da ciência, como as leis morais, que dizem respeito ao homem e às suas relações consigo mesmo, com o seu semelhante e com Deus, e que são objeto de estudo de toda a terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, onde nos é apresentada a base filosófica da nossa doutrina, sendo que cada capítulo dessa terceira parte é destinado ao estudo de uma das 10 leis morais. E, dentre elas, está a lei de conservação, objeto de estudo do nosso tema de hoje, e também objeto de estudo do capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E esse é um tema bastante importante, a lei de conservação. Aliás, falar sobre as leis divinas é importante, já que os Espíritos nos asseguram que, embora todos nós conheçamos a lei de Deus, inclusive na conhecida questão 621, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, eles respondem: na consciência. Então, embora todos nós conheçamos a lei de Deus, poucos de nós a compreendemos. E eles fazem, inclusive, ao longo desse capítulo, a distinção entre as duas coisas. Nos dizem que conhecer é simplesmente ter notícia, é ter ciência, mesmo sem jamais ter manifestado qualquer interesse pelo assunto. Já compreender é apreender o significado, é penetrar a essência. E ainda conclui, dizendo que o homem sábio estuda as leis da matéria, mas o homem de bem estuda as leis da alma, as leis morais, e as segue. E como então a predestinação de toda a criação divina é evoluir, e para que haja evolução é necessário haver vida, é pelo imperativo da lei de conservação que todos os seres orgânicos, independentemente do seu grau de inteligência, sentem instintivamente a necessidade de conservar a própria vida, colaborando dessa forma com a criação divina, com a obra divina, porque cada ser vivo tem um papel importantíssimo na lei de Deus que deve ser cumprido. É pelo instinto de conservação da vida que as plantas se voltam para o sol, para a luz, que elas dirigem as suas raízes para a terra ou para a água, aonde estejam ali os nutrientes dos quais ela necessita para sobreviver. E é pelo mesmo instinto de conservação da vida que os animais sabem o que eles podem, o que eles não podem comer, que eles procuram climas mais propícios em determinadas épocas do ano, algumas espécies, nós sabemos, fazem isso, que eles se acasalam com a única finalidade de preservação da espécie. No capítulo 3º da obra A Gênese, também um dos livros que compõem a codificação, as obras básicas da nossa
doutrina espírita, no capítulo 3 de A Gênese, Kardec diz que nos atos instintivos não existe reflexão e nem premeditação, mas que à medida em que a inteligência se desenvolve e passa a dominar a matéria, naturalmente o instinto se enfraquece. E é por isso que nós, os seres humanos, no nosso atual estágio evolutivo, agimos muito mais pela razão e pela inteligência do que pelos instintos. Mas quando, por exemplo, diante de uma situação de perigo, o nosso corpo entra imediatamente em estado de alerta e descarrega na corrente sanguínea adrenalina e outras substâncias que potencializam as nossas energias, isso também é a lei de conservação se cumprindo. É a natureza mobilizando defesas em favor da vida. Mas, se Deus nos deu a necessidade de viver, Ele não deixaria de nos conceder os meios de sobrevivência. E de acordo com os desígnios divinos, a terra produz e sempre produzirá o necessário para a manutenção de todos os seus habitantes. E é por isso que o ser humano não tem a necessidade e, principalmente, ele não tem o direito de agredir a natureza de nenhuma forma e sob nenhum pretexto. Aliás, a lógica diz exatamente o contrário. Se a natureza é mãe generosa que produz o suficiente para a subsistência de todos os seres humanos, uma das grandes preocupações do homem deveria justamente ser a sua preservação. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. E as consequências desastrosas da negligência e da ambição desmedidas já se refletem entre nós e podem se agravar ainda mais. Em boa parte do mundo, todos nós sabemos, e inclusive aqui no Brasil, ao lado da riqueza e da ostentação, existe um cenário de miséria que parece até desmentir os espíritos que nos falam de uma providência divina, que nos falam de uma terra que provê as necessidades materiais, a subsistência de todos. Dados recentes da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, um órgão criado com o objetivo de erradicar a fome no mundo. Dados recentes da FAO revelam que aproximadamente 30% de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado, é perdido, vira lixo, enquanto milhões de crianças sofrem de desnutrição. E a produção de toda essa comida descartada, além de, ironicamente, alimentar o drama social da fome, além do enorme prejuízo econômico, ainda lança na atmosfera, todos os anos, bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Uma das causas do aquecimento global que ameaça a vida de todas as espécies do planeta. Mas os emissários do alto nos esclarecem no sentido de que não se pode atribuir a Deus a responsabilidade por calamidades que acontecem não por imprevidência da natureza, mas por imprevidência do homem, ou seja, de todos nós. Sempre que nós desperdiçamos os recursos naturais, ou que de alguma forma nós nos excedemos no consumo do que nos é necessário, e à medida em que isso se torna algo cultural, sem a menor preocupação com os impactos causados, sempre que isso ocorre, nós estamos gerando algum tipo de desequilíbrio, seja de ordem material ou até mesmo de ordem moral. Quanto ao desrespeito do homem ao meio ambiente, nós vamos tratar um pouco mais adiante. Mas quanto às causas de uns terem tanto e outros tão pouco ou nada, uma delas
é exatamente o apego exagerado à matéria, que cria no ser humano necessidades ilusórias, totalmente fictícias, e que, para serem satisfeitas, levam aos excessos e ao desperdício, inclusive de tempo e energia preciosos. E essa ânsia pelo supérfluo, ela tem se mostrado cada vez mais constante, cada vez mais intensa, principalmente na parcela da população que vive nas metrópoles, que vive nos grandes centros e que convive com problemas, com situações que são típicos das grandes cidades, como no nosso caso, falando aqui mais da nossa sociedade atual, com a violência urbana, com o trânsito caótico, o desemprego, a má qualidade dos serviços públicos e tantas outras situações que fazem com que o instinto de conservação seja constante, com que o estado de alerta fique sempre a mil. O que favorece o surgimento não só do tão conhecido estresse, como ainda de outros desajustes psíquicos e emocionais que, como nós sabemos, acabam se refletindo no nosso corpo físico. Além disso, a enorme influência gerada pela mídia e pelas estratégias de marketing, cada vez mais eficientes de gerar necessidades que não existem, tudo isso acaba afastando o homem do que realmente importa e que não é material. Gera ansiedade e estimula os menos vigilantes a tentarem preencher o vazio interior que se forma pela ausência de valores espirituais, a tentarem preencher isso, se rendendo aos apelos de consumo, a necessidade meramente social de ter sempre mais. Só que, passado o primeiro impacto da novidade, da conquista, o vazio volta, insuportável, gerando um verdadeiro círculo vicioso. Claro que não é errado nós procurarmos o nosso bem-estar, o nosso conforto material, absolutamente. Aliás, é sempre oportuno esclarecer que a doutrina espírita não condena as conquistas materiais, mas na busca por uma situação social e materialmente mais confortável, vale sempre observarmos o princípio estabelecido na lei de conservação, no sentido de que as nossas conquistas sejam consequência do nosso esforço pessoal e jamais obtidas às custas de prejuízo ao próximo ou mesmo à natureza. A ignorância desse princípio é abuso, contraria a lei divina e faz com que a natureza animal se sobreponha à natureza espiritual do homem, o que pode levar a quedas morais lamentáveis, como nós temos visto ultimamente com tanta ênfase, principalmente no cenário político do nosso país. Mas se as nossas leis, se as leis humanas ainda são falhas e corruptíveis, não desanimemos, confiemos na lei maior, confiemos na lei de Deus. Os governantes e os homens de poder do mundo material, mais do que quaisquer outros, eles têm o dever de agirem com justiça e com lealdade em favor do bem comum. A eles muito foi confiado. E o estudo da lei de conservação também nos lembra o dever de conservarmos, de bem empregarmos o que nos é confiado. Por isso, aqueles que se desviam da sua missão, que acumulam bens materiais em detrimento das necessidades alheias, lesando toda uma coletividade ou mesmo toda uma nação, esses geram compromissos graves, aos quais terão que reparar sim, até aprenderem a respeitar o uso sem incidirem no abuso. Mas, ao invés de julgarmos a quem quer que seja, já que esse papel de julgadores ele não nos cabe, o importante mesmo
é nós refletirmos com bastante sinceridade sobre a nossa própria conduta. Porque será que, de alguma forma, nós também não lesamos o semelhante em pequenas atitudes do nosso dia a dia? Será que nós realmente não levamos prejuízo a alguém quando, por exemplo, nós desviamos para o nosso uso particular uma simples caneta ou algo semelhante, mas destinado exclusivamente ao nosso uso em serviço? Quando estacionamos em vagas reservadas, destinadas a idosos ou a portadores de necessidades especiais, não sendo nenhuma dessas a nossa condição? Quando jogamos o lixo na via pública, quando furamos uma fila, e de tantas outras formas que todos nós conhecemos bem e nas quais nós passamos quase sempre despercebidos, porque são situações em que as pessoas do nosso meio, elas dificilmente ficam sabendo, e nós podemos tranquilamente nos apresentar numa casa espírita, no ambiente profissional, no meio familiar, sem corrermos o risco de nenhum tipo de julgamento. Assim como os poderosos do mundo, nós também podemos enganar aos outros por algum tempo. Mas existe ainda um segundo fator responsável pela escassez de recursos de subsistência que atinge alguns, e que é exatamente a indolência, a acomodação das próprias criaturas que não se dispõem ao menor esforço para a conquista do necessário. Viver requer atitude, e sempre que nós optamos pela passividade, de alguma forma, a vida nos mostra que nós precisamos seguir, que nós precisamos agir. E é por isso que algumas vezes nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos de dificuldades, chamamos de problemas, e que são situações que vêm justamente para nos tirar da zona de conforto, para nos obrigar a agirmos através do trabalho e do uso da inteligência. É claro que nós sabemos que muitas vezes essa escassez de recursos ela existe e ela persiste apesar de todos os esforços de uma criatura, de um indivíduo, ou mesmo de todo um povo. Nesse caso já se trata de uma expiação. E diante de uma expiação, a doutrina nos ensina que o grande mérito realmente é a resignação à vontade de Deus, mas frisando que resignação é bem diferente de conformação, porque resignação é a aceitação daquilo que nós não conseguimos mudar, apesar de todos os nossos esforços. E embora provas, expiações sejam palavras pesadas, elas não são castigos de Deus sobre nós, não, de forma alguma, até porque Deus não castiga. Jesus tirou esse ranço. O Pai nos ama, não nos castiga jamais. E as provas e expiações são ferramentas que muitas vezes são sim necessárias para que nós possamos exercitar todas as nossas faculdades físicas, intelectuais, morais, e através desse exercício por nós mesmos nos libertarmos de todos os entraves, de todos os obstáculos ao nosso crescimento espiritual, a nossa elevação como espíritos. Foi a prova difícil de vivenciar o sofrimento de pessoas queridas que, por exemplo, estimulou o homem a procurar a vacina, o tratamento, a cura para várias doenças. São sempre situações dolorosas que levam pessoas a patrocinarem causas, a se reunirem em grupos ou associações onde trocam conhecimentos, experiências, onde se ajudam mutuamente e crescem espiritualmente, como os alcoólicos anônimos, os neuróticos anônimos e tantas fundações que todos nós conhecemos, criadas com o único objetivo de evitar ou amenizar a dor e a degradação do semelhante. E se a lei é de conservação da vida, é claro que ela também inclui
cuidarmos e respeitarmos o nosso corpo físico. Portanto, torturar, martirizar o veículo físico, seja de que forma for, como a gente até vê muitas vezes aí, principalmente naquela época da Semana Santa, ou mesmo se privar da alimentação necessária e regular, os conhecidos jejuns, que algumas religiões incentivam, estimulam. Tudo isso, qualquer sacrifício físico que se faça com a intenção de, através dele, se aproximar, se elevar a Deus ou conseguir algum benefício pessoal, na verdade são graves violações à lei divina. Nenhum ato que prejudique a nossa saúde ou que deliberadamente traga prejuízo ao nosso corpo físico apressa o nosso desenvolvimento espiritual. Muito pelo contrário, até retarda, na medida em que esses sacrifícios físicos diminuem a nossa boa disposição orgânica para o trabalho normal aqui, para nos mantermos, e para as atividades no bem, o que obviamente compromete e muito a nossa tarefa. Além do que, normalmente as pessoas que se submetem a esses autoflagelos, elas o fazem visando algum benefício pessoal. Dificilmente alguém faz isso visando um bem comum, algo que sirva para toda a humanidade, para uma coletividade. E em sendo um benefício exclusivo para a pessoa, acaba até se tornando um ato egoísta. Com relação à alimentação, é muito comum as pessoas perguntarem se todo espírita precisa ser vegetariano. E é óbvio que a resposta é não. Até porque a nossa doutrina, ela não é uma doutrina de imposições, mas é uma doutrina de atitudes, e atitudes conscientes. E não adianta absolutamente nada ser vegetariano, mas achar que isso basta e não se esforçar nem um pouquinho para ser a cada dia uma pessoa um tantinho mais humilde, mais caridosa, mais paciente. Não adianta nada não comer carne, mas não lutar bravamente todo dia contra as más tendências que todos nós trazemos dentro de nós. Comer ou não comer carne é uma decisão absolutamente pessoal, de âmbito individual, não é nenhuma imposição doutrinária. Mas é claro que o espírita é convidado a refletir sobre essa possibilidade, inclusive em respeito à vida, à conservação da vida dos animais, e porque com o avanço, com o progresso da ciência e da tecnologia, nós sabemos que hoje é possível mantermos a nossa saúde equilibrada sem o consumo da carne. Mas seja como for, a espiritualidade recomenda jamais aumentarmos voluntariamente a carga de provações a qual todos nós já estamos submetidos, e nos orientam que aceitarmos as nossas provas sem queixas, praticando as leis de Deus com fé, ao invés de violar, já está de bom tamanho, já é o suficiente. E como a fé esclarecida, proposta pela doutrina espírita, ela é ativa, não é mero deslumbramento contemplativo, muito longe disso. A orientação também é no sentido de nos valermos, sim, sempre, de todos os recursos lícitos e racionais que estejam à nossa disposição e que possam minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E nesse aspecto, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer. Não só através da fluidoterapia, que é o tratamento pelos passes, da água fluidificada, que se converte em verdadeiro medicamento que age diretamente no nosso corpo sutil, no perispírito, da prece, que nos torna mais receptivos aos benfeitores espirituais, mas principalmente por nos esclarecer que, a despeito de quaisquer dificuldades, nós não somos vítimas de nada e nem filhos esquecidos de Deus. Aliás, voltando ainda uma vez lá no capítulo 3 de A Gênese, ali Kardec também nos diz que a maioria dos males que nos afligem são consequência dos nossos vícios morais.
Eles provêm do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, dos nossos excessos em tudo. Ou seja, o mal, a dificuldade, o problema é fruto do abuso. E o homem abusa em função do livre-arbítrio. A doutrina espírita nos ensina que nós somos absolutamente livres para fazermos as nossas próprias escolhas, tomarmos as nossas próprias decisões, mas que seremos sim, sempre responsáveis pelas consequências boas ou não de cada uma delas. E esse conhecimento, além de nos revelar a grandeza da justiça divina e a extensão da nossa responsabilidade, das causas, a cura dos nossos males do corpo e da alma e dos nossos reveses de modo geral, também e principalmente nos estimula a mudança de atitude, a mudança de postura perante a vida e ao exercício difícil, mas necessário da paciência com tantos ao nosso redor que também se veem às voltas com as suas provações, com as suas provas, mas totalmente descrentes ou ignorantes mesmo desse conhecimento tão sublime, tão precioso que nós já possuímos. E, para encerrar, não dá para falar em conservação da vida sem falarmos da necessidade de nos relacionarmos de forma saudável e respeitável com o planeta que nós habitamos. E é por isso que a nossa preocupação, a nossa atenção com o nosso lar planetário, ela precisa ser redobrada, até porque são muitas as afinidades entre doutrina espírita e ecologia. Ambas surgiram no mesmo momento histórico, em países ali vizinhos, fronteiriços, França e Alemanha. Doutrina espírita e ecologia são resultado do trabalho sério de dois homens de ciência que provavelmente nunca se conheceram, e ambas nos apresentam um universo totalmente interdependente, um universo onde os seus elementos interagem o tempo todo. E é por isso que quando a nossa doutrina espírita, através da lei de conservação, estabelece a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo e nos alerta para as consequências dos abusos, isso também deve ser estendido ao uso inteligente dos recursos naturais, que significa satisfazermos as nossas necessidades do presente sem comprometermos a possibilidade das gerações futuras também atenderem às suas necessidades. E diante da estimativa realmente alarmante de que a cada ano a demanda por recursos naturais não renováveis é aproximadamente 30% a mais do que o planeta é capaz de suportar. Diante desse quadro, enquanto os ecologistas denunciam os efeitos desastrosos do consumismo, que remete aos excessos, ao desperdício e ao risco do colapso. Enquanto isso, a posição claramente assumida pela nossa doutrina espírita em favor da vida e, portanto, totalmente contrária à eutanásia, ao aborto, ao suicídio, essa posição também alcança a dimensão planetária com relação ao chamado ecocídio, que significa o extermínio das condições que sustentam a vida no planeta. E essa aliança ainda vai além, porque enquanto a ecologia nos alerta para os impactos causados pelo homem ao meio ambiente e que comprometem a vida na Terra, a nossa doutrina espírita, desdobrando o olhar para o lado sutil, nos lembra a importância e a necessidade de mantermos bons pensamentos e alimentarmos bons sentimentos sempre e apesar de tudo, para que a nossa psicosfera, para que a atmosfera psíquica da Terra seja a mais saudável possível.
espíritas e ecologistas. Conclamam todos os que pretendem se melhorar ética e moralmente a agirem em favor da harmonia, do equilíbrio e da vida. Até porque o nosso corpo, é composto de tudo aquilo que também compõe o nosso planeta. Qualquer exame de sangue que nós fizermos vai mostrar que pelas nossas veias passam ferro, potássio, fósforo e vários outros minerais essenciais à vida na Terra e à nossa saúde também. Por capricho divino, talvez, a proporção de água que existe no planeta, 70%, é a mesma que existe no nosso corpo físico. E da mesma forma que a energia do Sol é vital para a Terra, nós temos no coração a grande usina de calor do nosso organismo. É ele, é o coração que irradia vida para o nosso corpo físico e que é também o grande símbolo do amor, da nossa capacidade de manifestarmos sentimentos nobres. Mas nenhum elemento é tão urgente para a nossa sobrevivência quanto aquele que nós não vemos, quanto o ar. Tanto que nós até conseguimos, se for necessário, nós passamos alguns dias sem alimentação sólida, um período menor sem líquidos, mas passamos, mas nós não conseguimos sobreviver mais do que alguns minutos sem ar. Além disso, pela respiração profunda, nós regulamos os batimentos cardíacos, harmonizamos os chakras, os centros de força que acumulam e distribuem a energia vital. Várias técnicas de meditação também enfatizam a necessidade de respirarmos com consciência. E quando nós estamos à beira dos desativos, a própria sabedoria popular recomenda respirar fundo para aclarar o pensamento e controlar as emoções. Nós somos partes do todo e estamos todos conectados. O que acontece fora de nós reverbera dentro de nós, porque o que está fora, na verdade, também está dentro. Infelizmente, nós temos sido os predadores do ambiente que nos acolhe. E isso não por nenhuma fatalidade, nem por castigo divino, nem por nenhuma outra razão mística lá que nós possamos imaginar, mas como consequência das nossas escolhas. E sem o envolvimento de cada um com essa realidade, os benfeitores espirituais encontram grandes obstáculos para agirem em nosso favor. Porque embora a providência divina jamais nos abandone, nós sabemos que as nossas escolhas são soberanas e são determinantes do nosso futuro. Os momentos que nós estamos vivendo, não preciso falar para ninguém, estamos sentindo na pele, são momentos difíceis. Nós estamos vivendo os momentos delicados em que a Terra atravessa o período de transição para o tão chamado mundo de regeneração. Um mundo onde só permanecerão aqueles com vibração compatível. E se nós pretendemos fazer parte dele, e se desejamos que além de ética e moralmente mais evoluído, o mundo de regeneração também nos permita desfrutarmos de água potável, de ar puro, de terra fértil, então nós precisamos agir sem perda de tempo. E a grande notícia é que a nós, os seres inteligentes da criação, não faltam conhecimento e tecnologia para isso. Mas relembrando Jesus, que foi, é e será sempre o grande pedagogo da humanidade, nesse processo inadiável de contenção da exaustão dos recursos naturais não renováveis do planeta, nós não podemos ignorar a importância da educação. As nossas crianças precisam ser educadas para lidarem com os desafios, com os grandes desafios do mundo, que sempre existirão, inclusive e de forma muito especial com a preservação da natureza.
E essa tarefa não é só da escola, não. Ela é principalmente nossa, dos adultos, dos pais, através do exemplo dentro de casa. Cabe a nós formarmos cidadãos capazes de amar, de respeitar e cuidar do próprio lar planetário. As leis morais, elas são incisivas quanto aos nossos deveres, elas não deixam margem de dúvida. E dentre elas, a lei de conservação nos intui que a vida é dádiva divina e que o nosso dever, acima de tudo, é preservá-la em todas as suas manifestações. A terra, sustentando as nossas esperanças, as esperanças de toda a humanidade, é aliada fiel. E os espíritos do bem, nos celebrando Jesus, nos fortalecerão para que também nós sejamos fiéis na missão de transformarmos o nosso planeta azul na morada de fraternidade e de paz com a qual todos nós tanto sonhamos. O lar cósmico, onde a luz do Cristo há de brilhar sempre e cada vez com mais fulgor. Que Jesus nos abençoe, que nos conscientizemos da nossa responsabilidade, principalmente nos pequenos atos de cada dia, e que possamos sempre ser doadores de amor para esse nosso planeta tão necessitado do nosso amor e dos nossos cuidados. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Daniel, pelo convite.